Boa noite, meus irmãos, bendita a paz do Senhor Jesus para a sua vida, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 14 e 15 será o texto base para a nossa meditação nessa noite. Alegria no Senhor e no Espírito de estar em família com vocês. Alegria no Senhor em saber que podemos ser casa, podemos ser família, podemos traduzir comunhão nessa noite. Como o pastor Ilo já falou, sou de Curitiba, sirvo ao Senhor ali na nossa igreja Batista da Lagoinha, ali em Curitiba, sirvo os irmãos e Deus me deu o privilégio de nessa noite poder estar aqui com vocês, compartilhando um pão, uma palavra, repartindo algo que o Senhor nos tem dado. E o desejo do nosso coração é poder servir a vocação dos irmãos com uma palavra inspirativa da parte de Deus. Romanos capítulo de número 8, verso de número 14, todos acharam, amém? A Bíblia nos diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus irmãos, nessa noite onde nós celebramos uma noite de esperança, nessa noite onde nós celebramos um lugar de esperança, um lugar de renovarmos as nossas esperanças, um lugar de renovarmos as nossas convicções, um lugar de renovarmos aquilo que queima no nosso coração e nos impulsiona em direção ao propósito de Deus para nós. Eu tenho uma palavra da parte de Deus com o seguinte tema: princípio da adoção. Eu quero compartilhar com você algumas realidades sobre 3 aspectos, a partir do texto que lemos, disto que nós vamos chamar de princípio da adoção. Eu tenho certeza que essa palavra ela é redentiva, e tenho certeza que a partir do sopro do Espírito, ela irá renovar a nossa esperança e a nossa convicção. Antes de todas as coisas, nós precisamos atentar para aquilo que o próprio Paulo diz no verso número 15, verso número 14, se somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Deixa eu compartilhar algo com você na introdução dessa mensagem, meu irmão, minha irmã. Não existe notícia melhor e maior do que esta: você é filho, você é filha. Não existe identidade maior do que esta, mais originária do que esta, mais bendita do que essa. Quando Deus os planejou no Éden, nós vemos que ali Deus estabeleceu um princípio de filiação, porque imagem e semelhança não é apenas uma experiência outra a não ser a experiência do filho. Filho carrega consigo a possibilidade da imagem e da semelhança. Deste modo, desde a nossa condição mais primária, deste modo, desde o lugar onde Deus os formou, quando Deus planejou a nossa formação, ali Deus já estava estabelecendo uma relação de filiação. O grande desejo de Deus é que eu e você possamos nos conhecer dentro da experiência de sermos filhos e filhas de Deus. Este lugar de identidade, este lugar de convicção, este lugar onde a nossa vida é alcançada por essa mensagem é promovedora de esperança no nosso coração. Somos filhos e filhas de Deus o Pai. E se somos filhos, conforme o mesmo Paulo diz no verso 15, nós clamamos Abba Pai. Preste atenção nisso, meu querido e minha querida. Quando nós olhamos para a revelação do Evangelho, nós percebemos claramente então que Deus nos convida a este lugar de filiação. Somos seus filhos. E se somos seus filhos, temos com Ele uma relação de paternidade. Porque essa é a grande verdade do Evangelho. A grande verdade do Evangelho é que o nosso Deus não é apenas um Deus de poder, mas também um Pai de amor. Por isso que na plenitude dos tempos, conforme diz Hebreus, capítulo de número 1, verso número 1, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Preste atenção, meu irmão, ao olharmos para a história do Velho Testamento, nós percebemos que Deus falou com os homens de várias maneiras, e usou sacerdotes e profetas.
Contudo, na plenitude do tempo, quando Deus quis se revelar de maneira plena, Ele não enviou um sacerdote ou um profeta, mas Ele enviou o Filho. Porque um sacerdote e um profeta revelou, testificou acerca do poder e do governo de Deus, mas o Filho revelou acerca da paternidade de Deus. Por isso que a maior revelação de Deus em todas as Escrituras se dá através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio nos ensinar, veio nos revelar? Que o nosso Deus, o Deus a qual servimos, é Pai de filhos. E este lugar de paternidade constitui algo fundamental da nossa experiência com Deus. Nós não apenas nos relacionamos com um Deus de poder, nós se relacionamos com um Pai de amor. Por isso a maior revelação de Deus foi dada através do Filho. E o Filho veio nos testificar que Deus é Pai. E à medida que nós conhecemos a paternidade de Deus, nós somos introduzidos naquilo que é o grande e eterno projeto de Deus, a saber, sermos constituídos como sua família. Porque o grande desejo de Deus é que possamos conhecê-lo na sua paternidade e vivemos a nossa experiência como família de Deus, tendo nele a nossa referência de paternidade e uns nos outros a nossa referência de irmandade, de comunhão. Contudo, quando nós olhamos para essa relação de paternidade e de filiação, essa bendita revelação que o Evangelho nos traz, somos filhos. A pergunta que nós podemos fazer nessa noite é: somos filhos através do que, pastor? Porque a Bíblia nos revela que houve um caminho para que o homem pudesse ser restabelecido nesse lugar de identidade, já que o pecado nos tirou dele. E segundo o que Paulo nos diz no texto que lemos, somos filhos através da adoção. A adoção estabelece para nós uma realidade que nos introduz à consciência da família, a relação com Deus o Pai e a relação uns com os outros como irmãos e irmãs. A adoção não é apenas um ato, a adoção também é uma referência espiritual. E segundo o que Paulo nos diz aqui, existem 3 referências que eu quero destacar desse ato adotivo de Deus nas nossas vidas. Então, primeira informação que eu quero destacar para você, na introdução da mensagem, meu irmão e minha irmã, somos filhos. E esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus veio nos revelar um lugar de filiação. Jesus veio nos revelar que Deus é Pai. Jesus veio de novo nos introduzir àquilo que Deus tinha estabelecido no Éden, o seu grande e eterno projeto de estabelecer uma família, do qual Ele fosse Pai, e nós pudéssemos ser seus filhos, vivendo como irmãos, a grande mesa que Ele estabeleceu para todos nós. Porém, para que possamos acessar este lugar, sermos restituídos nessa identidade, que pela queda do pecado nos foi obstruída, essa experiência é feita através da adoção. Essa adoção que estabelece para nós algumas referências, e eu quero destacar 3 para você. A adoção é uma escolha do Pai. Preste atenção nisso. Quando lemos o texto que lemos, nós percebemos que a adoção, o ato de adotar, foi um ato do Pai para conosco. O verso de número 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Distinto daquilo que nós poderíamos dizer que seria uma filiação natural, ou seja, uma filiação dada por uma condição natural, um pai e uma mãe que gera os seus filhos, a adoção estabelece para nós uma outra referência de filiação. Distinto de uma filiação natural, poderemos dizer assim, a adoção sempre é um ato de escolha dos pais, no movimento adotivo. Pensando isso numa pedagogia circunstancial, um pai e uma mãe que decidiram adotar um filho, por exemplo, estabelecem nessa relação uma condição de escolha. O pai escolhe, a mãe escolhe. Quando nós olhamos Paulo estabelecer para nós uma referência de adoção, nós também percebemos aqui descrito um princípio que nós precisamos assentar no nosso coração. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Deus no seu ato de escolha, Deus no seu ato de amor, nos chama para esse lugar de filiação. O ato de filiação, a partir da adoção, sempre é uma escolha, a priori, de quem adota. Sabe por quê, irmãos? Porque um filho só pode se saber filho, se o pai se souber pai.
Uma criança ao nascer ainda não tem referência de paternidade, mas na certeza e na convicção do pai em ser pai, o filho pode se descobrir filho. Da mesma forma, Deus também nos escolheu e nos chamou a um lugar de filiação. E porque Ele nos escolheu, nós podemos nos descobrir seus filhos. E isso sinaliza a abundante graça de Deus, o Pai, para com as nossas vidas. Eu não sei como é que foi o seu dia, eu não sei como está sendo a sua semana, eu não sei como está sendo esse mês, eu não sei como está se fechando este ano, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus, o Pai, te escolheu. Deus, o Pai, te escolheu. Deus, o Pai, te chamou. E quando nós olhamos para essa convicção do Pai a respeito de nós, nós podemos nos descobrir quem nós somos. Eu não sei como você está nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei quais são as referências que estão traduzindo a sua experiência nesse dia, mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Deus escolheu a sua vida, Deus te amou, Deus te redimiu, Deus te chamou de filho, e este é um ato soberano de Deus o Pai para conosco, é pela graça, é através da graça, é a tradução do seu eterno amor. E te digo mais, porque Deus os adotou e Deus os escolheu, mesmo nos momentos, irmãos, que eu e você estamos fracos, abatidos, é essa convicção. Quantas vezes na minha vida, meu irmão e minha irmã, eu cheguei diante de Deus, com meu coração aflito, preocupado, às vezes querendo desistir de tantas coisas, mas no dia que eu fui em certeza, Deus foi para mim em convicção. No dia que eu não tinha certeza se eu ia conseguir, quando eu olhei para o Pai, Ele estava fiel ao seu compromisso comigo. No dia que eu falei, Ele foi misericórdia, me repreendeu, me chamou de novo à vida de comunhão, a partir daquilo que é a referência de Deus, a referência que Ele estabeleceu. Mas a convicção do Pai ao meu respeito me faz estar aqui. Sabe por que eu estou aqui, irmão? Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou virtuoso, ainda que assim busquemos ser durante toda a nossa vida, e esse é o nosso empenho. Eu estou aqui porque o Pai não teve dúvida ao meu respeito. Eu estou aqui porque o Pai não desistiu de mim. Eu estou aqui porque quando o Pai me adotou de forma soberana, Ele me escolheu, Ele me chamou de filho. E no dia que eu tive dúvida, Ele não teve dúvida. O dia que eu fracassei, Ele permaneceu fiel, me convidando de novo a um lugar de redenção. E todas as vezes que eu olho para esse amor, eu sou constrangido à minha experiência de família e ao meu lugar de filiação. Que o amor de Deus nos adotando em Cristo Jesus nos constranja. E que esse amor firme em nós uma convicção. Porque nós não podemos, irmãos, ser filhos, se o Pai assim não tivesse nos chamado para esse lugar. É a convicção do Pai ao nosso respeito que nos possibilita viver uma referência de filiação. Se é adoção, irmãos, então isso é um ato do Pai para conosco, que traduz a sua convicção. Se é adoção, não é por merecimento. O verso ainda de número 15 diz: não recebeste espírito de escravidão, mas recebeste espírito de adoção. Olha a expressão que Paulo diz: recebeste. Se nós recebemos, isso nos é dado. Se nós recebemos, isso nos é entregue. Se nós recebemos, esta é a referência de algo que não nasceu dos nossos esforços. Não é por meritocracia, não é por direito, é por graça. A adoção nos introduz a um lugar de graça. O Pai nos chama, e esse chamamento do Pai é uma referência da sua graça. Não é por direito, é por graça. Talvez nessa noite você entrou aqui dizendo assim: pastor, eu não sei nem se eu tenho direito de estar nesse culto. Eu não sei nem se eu tenho santidade suficiente para estar nesse lugar. Pastor, você está dizendo que Deus me ama, que Deus me escolheu, mas você não conhece a minha história. Deixa eu te dizer algo nessa noite de forma bem intencional, meu irmão. Não é por merecimento, é por graça.
E enquanto que você não entender que é por graça e não por merecimento, você de novo vai traduzir a sua vida na expectativa do que você vai receber e não na convicção do que você já recebeu. E nós só podemos viver à altura do que já recebemos quando nós tivermos a convicção daquilo que Cristo já fez por nós. Claro que aquilo que Deus já fez por nós, o não merecimento de chegar, não nos tira do lugar da responsabilidade de agora caminhar. Não é porque eu cheguei por graça que agora eu vou andar de graça. O discipulado vai implicar a minha vida, mas eu só vou poder andar no discipulado se eu entender que eu não cheguei aqui através do meu merecimento. Sabe por que o filho pródigo, irmão, soube para onde voltar quando ele saiu da casa do pai? Sabe por que o filho pródigo soube para onde ele precisava voltar? Porque mesmo que o filho pródigo saiu da casa do pai, o pai não saiu de casa. O filho só soube para onde voltar, porque mesmo quando o filho, no seu não merecimento, descumpriu com aquilo que era a referência, o pai permaneceu no mesmo lugar. Sabe por que nós podemos voltar para o pai, irmãos? Porque o pai está no mesmo lugar. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão afastadas do Evangelho. Eu quero te dizer hoje, o pai permanece no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. O seu lugar de fidelidade está no mesmo lugar. Talvez você está aqui com crises na sua fé, na sua caminhada com Deus, tentando fazer algo para garantir alguma coisa. Deixa eu te dizer, isso não é por merecimento. E nós só vamos conseguir traduzir o que somos quando nós entendemos que nós recebemos. E agora cumpre a nós o objetivo de traduzirmos isso dentro daquilo que é a nossa convicção. Recebemos, é um presente. Desde os tempos eternos Deus te deu um presente. Desde os tempos eternos Deus te deu um presente. Ele te escolheu, te chamou, te adotou, te chamou de filho. E diz para você nessa noite, é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A Deus a glória, a Deus a honra, a Deus o louvor, para sempre e sempre, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Se é adoção, então é uma escolha do Pai. Se é adoção, não é por direito. E terceiro e último ponto, se nós estamos sendo adotados, essa adoção se traduz naquilo que Paulo diz no verso de número 17, ora, se somos filhos. Me chama a atenção essa expressão de Paulo, se somos filhos. Porque agora, entendendo que Deus é Pai, agora entendendo que Deus nos chamou por graça, entendendo que não é por direito, agora nós somos introduzidos ao lugar dessa pluralidade, somos filho. Somos filhos. Sabe o que é esse culto, irmãos? É o encontro dos filhos. Ao seu lado está se assentando um irmão seu, a sua família. Somos filhos. Porque a experiência de adoção não pode me levar para o lugar de uma individualidade. Não pode me levar para um lugar de onde eu sei que sou filho, eu me assento nisso como um princípio de individualidade. Não. Agora, a partir dessa consciência relacional, a partir dessa consciência filial, a partir dessa tradução, eu sou introduzido à consciência de família. Sabe qual é a minha alegria hoje de estar aqui com os irmãos? É que eu saí da minha casa na sexta-feira e vim para cá para fazer algumas conferências. E a minha oração foi todos os dias, Pai, apresente a mim os irmãos que eu não conheço. Eu estou aqui numa outra comunidade. Não estou em Curitiba, na igreja que eu pastoreio. Mas no meu espírito há uma convicção de que somos família. Porque o Espírito é um. E este é o maior milagre que um filho de Deus pode viver. O maior milagre que nós podemos viver ainda, meus irmãos, que nós
vivemos inúmeras vezes, e eu já vivi milagres materiais, físicos, orgânicos, mas o maior milagre que nós podemos viver é descobrir uns aos outros como família. Porque a principal consequência do pecado foi a inimizade, a divisão. Mas a graça é de novo Cristo, atraindo todos para si, para que possamos ser, de uma vez por todas, filhos e filhas, unidos na mesa do Pai. Porque a adoção, esse movimento de Deus, preste atenção nisso que eu vou te dizer, não é para salvar a individualidade. Deus não está nos salvando na individualidade. Deus está nos salvando para que agora possamos ser salvos de toda a individualidade. Deus não está salvando apenas você, Deus está nos salvando e salvando a mim e a você de nós mesmos, para que agora possamos viver em comunhão. Porque não há redenção na individualidade, há redenção na comunhão. Eu estou há 4 dias com o pastor Ilo, eu já estou com saudade dele. Eu vou ter que ligar para ele pelo menos umas 2 vezes na semana, a partir da semana que vem. Porque eu descobri um irmão. Esse é o milagre. É o milagre da igreja primitiva. É o milagre dos filhos e filhas de Deus. Essa noite é a noite dos filhos da família. Pastor, e o que tudo isso vai fazer na minha vida? Qual que é a experiência prática, pastor? Se o Pai nos adotou, se a adoção é um princípio da escolha do Pai para conosco, se a adoção nos introduz a um lugar que não é de direito, nem de meritocracia, mas de graça, se agora, através da escolha e da graça do Pai, eu descubro a minha família e os meus irmãos, o que isso vai fazer com a minha vida? Verso número 15, porque não recebemos espírito de escravidão. A nossa consciência de filhos e a nossa responsabilidade com a família irá nos livrar da escravidão. Porque só há 2 maneiras de nós vivemos a nossa vida, meus irmãos, ou como filhos, ou como órfãos. Todo ser humano só pode viver a sua vida, ou como filho, ou como órfão. Filhos são aqueles que entenderam o que o Pai estabeleceu. Órfãos são aqueles que ainda vivem sem essa revelação. E agora, porque somos filhos, podemos ser livres de toda escravidão. Escravidão física, escravidão espiritual, escravidão emocional, até mesmo a escravidão de nós mesmos. De forma prática, a sua vida e a minha vida pode ser transformada nessa noite, se nós entendemos o que o Pai fez, o que Ele está fazendo e por que Ele está fazendo. Porque agora, amados, perdoados, salvos de si mesmo para viver em família, somos livres da escravidão do nosso ego, da escravidão do nosso pecado, da escravidão da nossa natureza, da escravidão da nossa prepotência, da escravidão do nosso senso de... irmãos, como é bom a gente ser livre disso. Não vivemos mais sobre o controle daquilo que nós achamos, vivemos pela graça, nos responsabilizando em ouvir Deus e cumprir com aquilo que Ele nos tem dado, mas é tudo pela graça. Você é filho, você é filha. Vamos ter uma canção, e eu quero fazer uma oração por você, nessa noite. Eu quero pedir para que aquilo que Paulo falou aqui, porque o mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque existe um Espírito, o Espírito de Cristo, que testifica com o nosso coração que somos filhos.
Nós vamos ter uma canção que fala desse amor, que fala dessa graça, que fala desse favor. E eu quero orar com você, numa mesa de família, pedindo para que o Espírito de Deus testifique ao nosso espírito que somos filhos, filhas, e que possamos sair hoje daqui libertos de toda e qualquer escravidão, mediante a mensagem de adoção. Vamos nos colocar de pé.